Esta história acabou sendo muito mais longa do que eu antecipava inicialmente, e peço desculpas pelo longo desgosto. Vou dizer que, em todos os anos em que contei essa história, as pessoas geralmente respondem assim: isso é a coisa mais louca que já ouvi, então espero que você reserve um tempo para apreciá-la. Esta história ocorreu no verão de 2008. Cresci em Oregon e estava familiarizado com atividades ao ar livre desde cedo. Meu hobby favorito acabou sendo a caça, especialmente em áreas muito perigosas ou isoladas. Os benefícios à saúde da caça eram secundários às emoções de caminhar até as bordas de penhascos expostos, estar no território de pumas e ursos, e saber que estava longe de ajuda. Into the Wild foi lançado no outono de 2017 e eu imediatamente me apaixonei. Sendo o último ano do ensino médio, mal podia aguentar mais uma semana morando na casa dos meus pais. O filme falou ao meu senso de aventura e me inspirou a percorrer a parte da Califórnia da trilha do Pacífico logo após a formatura. Fui da fronteira com o México até o norte da Califórnia sem muitos incidentes. Vi cascavéis e ursos negros, experimentei desidratação, mas nada aconteceu que me fizesse temer pela minha vida. Estava perseguindo codornizes e tetrazes, duas de minhas aves favoritas para caçar e também duas das mais fáceis de obter permissão em um estado em que você não mora. A caça de pássaros me satisfazia no sentido de que você consegue todas as coisas boas de caminhar, rastrear, avistar e perseguir, mas não precisa lidar com o peso morto no final. Tudo que você corta pesa menos de 1 quilo, então é fácil trazer 10 ou 15 para casa para limpar. Isso também limita o que você precisa carregar em termos de arma. Para pássaros, tudo o que você realmente precisa é uma espingarda calibre 20 de um único tiro, que é exatamente o que eu estava usando. É um calibre pequeno, mas ainda é uma espingarda, o suficiente para deixar alguém se sentindo pelo menos um pouco protegido. Em algum lugar na Floresta Nacional no nordeste da Califórnia, dei uma volta na trilha apenas para ser surpreendido por duas pessoas sentadas em uma rocha, vestidas quase todas de branco. Seus rostos estavam sujos, sua aparência desalinhada e o homem tinha uma barba longa e descuidada. Ambos pareciam ter uns 40 anos. Pareciam um casal que sequestrou Elizabeth Smart. O que me pareceu estranho sobre o encontro foi encontrar alguém. Frequentemente passava dias sem ver um único ser humano. Suas roupas brancas poderiam ser explicadas pela necessidade de escapar do sol do verão da Califórnia, e sua aparência desalinhada poderia ser explicada pelo fato de que a maioria dos caminhantes abandonava a higiene pessoal na trilha. Depois de dizer olá, eles não disseram nada e apenas me observaram enquanto eu passava. Nem isso achei estranho. Achei que eles eram estrangeiros e não sabiam realmente o que dizer. Acampei alguns 100 metros fora da trilha naquela noite, como sempre fazia, seguindo precauções básicas. Pendurei a comida que sobrou do jantar em uma árvore, a cerca de 5 metros do chão. Ao arrumar o acampamento de manhã, notei que a comida não estava lá. Imediatamente pensei que um urso deveria ter entrado no acampamento, então comecei a procurar pegadas. Não encontrei pegadas de urso, mas encontrei pegadas de botas circulando o acampamento. 2 pares delas. Um desses rastros levava até a corda em que a comida estava pendurada. Lembrei-me do casal que havia passado mais cedo e tudo fez sentido. Rapidamente arrumei minhas coisas e saí. Minha mente estava a mil o dia todo, mas presumi que o casal estava apenas com fome. Se tivessem intenções nefastas, teriam vindo atrás de algo mais do que comida. Vários dias se passaram e minha mente estava tranquila novamente. Comecei a cercar meu acampamento com gravetos para me acordar em caso de intrusos, animais ou de outra forma. Acordei em minha barraca uma noite ao som daqueles gravetos estalando. Peguei minha faca de caça e a espingarda calibre 20. A consciência situacional é extremamente importante em encontros como este. Não há serviço de celular, nenhuma ajuda chegando. Se você caça ou caminha sozinho, precisa ser cuidadoso e tomar todas as precauções e estar preparado para se adaptar a algumas situações potencialmente perigosas. Animais e pessoas na floresta são imprevisíveis, então você precisa saber quais são suas opções e do que é capaz. Dentro desses momentos, tentei relaxar dizendo a mim mesmo que, no meio do nada, a fonte desse barulho é muito mais provável de ser um animal do que uma pessoa. Então ouvi sussurros frenéticos.
Era impossível dizer de que direção vinham as vozes, mas no escuro, cercado de árvores, a 100 milhas da cidade mais próxima, sua mente prega peças em seus sentidos. Pensei em gritar para dizer que estava armado, mas decidi permanecer em silêncio e manter a vantagem da surpresa. Ouvi os passos circulando minha barraca. Estava pronto para cortar e atirar em qualquer coisa que abrisse, mas assim como começou, acabou. Sem mais passos, sem mais sussurros. Fiquei congelado, acordado em minha barraca até o amanhecer. Abri minha barraca e não vi ninguém ali. A única evidência de que algo realmente aconteceu eram as pegadas de botas, iguais às antes. É super sinistro encontrar pegadas frescas que não são suas. Não precisei de mais incentivo para abandonar completamente aquela área e seguir para outra. Mas essa era uma viagem séria pelo país para mim. Eu estava planejando caminhar e caçar pássaros por mais de 160 quilômetros por vários tipos de terreno da Califórnia. Vários dias se passaram. Agora eu estava na Floresta Nacional de Shasta, provavelmente a 80 a 120 quilômetros de onde encontrei o casal pela primeira vez. A trilha se tornou mais ou menos uma trilha de cabras, ficando no lado de uma montanha e acima da linha das árvores. Eu parei para a água na sombra de uma árvore. Percebi que havia 2 caminhantes a quilômetros atrás de mim. Tudo o que eu podia ver eram 2 pontos brancos se movendo ao longo do lado da montanha. Imediatamente, eu disse em voz alta: essa viagem acabou. A razão era que eu literalmente podia ver essas pessoas com aquelas roupas brancas estranhas. Quem diabos usa branco em uma caminhada transversal pelo país acidentada? Eu te digo quem, um completo psicopata. Eles eram como máquinas, ganhando terreno constantemente em minha posição, não importava o terreno. Nunca olhavam para cima uma vez, os olhos grudados na terra enquanto seguiam a trilha que eu deixava para trás. Eram, no mínimo, homens ao ar livre e rastreadores. Tirei meu mapa e procurei a cidade mais próxima, que parecia ser Castela, localizada fora da I-5. O único problema era que estava a 40 quilômetros de distância. Caminhei até tarde da noite tentando ganhar o máximo de terreno possível. Continuei perdendo a trilha e decidi então armar acampamento, desta vez longe da trilha e dentro da floresta. Entrei na minha barraca e tentei dormir, mas cada pequeno ruído me mantinha acordado. Depois de algumas horas dentro da minha barraca, ouvi os sinais reveladores de outra noite ruim, os passos, os sussurros, os gravetos quebrando. O som viaja longe na ausência de qualquer outro som. Eu sabia que eles estavam perto, mas não tinha certeza de quão perto. Tudo o que eu conseguia pensar era que aquilo estava muito errado. Finalmente, uma lanterna iluminou minha barraca. Iluminou toda ela e depois ficou escura. Eu desabotoei minha barraca e saí carregando minha faca, gritando coisas sem sentido na escuridão. Foi meio como aquela cena clichê de filmes onde pessoas na selva ouvem gravetos quebrando ao redor delas, e então a câmera gira em torno das árvores porque elas não têm ideia de qual direção o som está vindo. Então ouvi passos correndo em direção à barraca e mal consegui distinguir uma figura se movendo no meu campo de visão periférico. Virei e corri para dentro da floresta. Tropecei várias vezes e corri contra várias árvores. Depois de correr por aproximadamente 5 minutos, tropecei, rolei e finalmente parei ao lado de uma árvore caída. Fiquei debaixo daquela árvore e me mantive imóvel. Vi aquela lanterna se movendo ao longe. Fiquei debaixo daquela árvore por horas. Eu tinha certeza de que eles haviam ido embora agora, mas ainda assim não me movi. Eventualmente, os pássaros começaram a cantar e eu soube que o nascer do sol logo chegaria. Quando ele finalmente apareceu, voltei para a trilha. Abandonei meu acampamento e caminhei até Castela, onde a trilha do Pacífico cruza a I-5. Peguei carona até a cidade de Mount Shasta e falei com a polícia e a reserva florestal. Eles me hospedaram em um motel por uma noite, e meus pais vieram de Oregon para me buscar no dia seguinte. Fiz um acompanhamento com a polícia e o serviço florestal meses depois, que me disseram que havia relatos similares de itens desaparecendo de acampamentos em toda a floresta nacional circundante. No entanto, não houve outros relatos de terror como o que eu experimentei. Até onde eu sei, nada mais aconteceu com o casal.
um arco coberto dos Estados Unidos, e meu pai é tricampeão mundial, e meu tio é Buck Johnson, medalhista olímpico de ouro. Qualquer pessoa neste hobby o transforma em um estilo de vida, eles vivem isso, respiram isso e morreriam por isso. Um amigo da família, de alta reputação no mundo do arco e flecha, nos contou a história que ele viveu enquanto caçava e, desde então, nunca mais entrou na floresta. Mais uma vez, venho de uma longa linhagem de arqueiros lendários, não apenas praticantes de esporte durante o dia, mas pessoas que construíram toda a sua subsistência com habilidade e reputação. São pessoas com algo a perder. O que estou dizendo é que eles não vão fofocar sobre algo quando sabem melhor. Então, voltando a esse amigo da família, a história aconteceu quando ele ainda caçava. Ele se concentra principalmente em torneios indoor agora, mas era conhecido por abater qualquer coisa naqueles dias. Veados, alces, você nomeia, ele matava com um arco e uma única flecha. Ele está em sua torre de observação sozinho, olhando para a floresta em um pequeno campo a cerca de 50 a 60 metros de distância. Um cervo agora saiu da floresta para pastar na grama. Ele levanta seu arco composto, mas então, do outro lado do campo, vem, e é assim que ele descreveu, uma grande criatura semelhante a um macaco, com quase 2,5 metros de altura, correndo em duas pernas em direção ao cervo. Para a história, vamos dizer que é o pé grande, mas vou dizer agora que nenhum de nós realmente acredita que isso seja verdade. Então, este pé grande corre até o cervo e, antes mesmo que perceba o que está acontecendo, é erguido por baixo de um braço, sob a barriga do cervo, e continua correndo em disparada para dentro da floresta, até o outro lado do campo. O cervo está gritando de pavor enquanto é levado por esta criatura desconhecida. Nosso amigo está lá, arco ainda armado, tremendo e chocado, questionando tudo o que sabe sobre a terra e a vida selvagem lá. Ele está acostumado a caçar de tudo. Ele caçava nesta área há 25 ou 30 anos naquele ponto de sua carreira. Ele é um verdadeiro rastreador no sentido de que está no local horas antes do sol nascer, muito antes de qualquer movimento de presa começar. Ele é silencioso. Não usa nada que tenha cheiro. Ele era um fantasma naquela árvore, e nada sabia que ele estava lá. O homem era a morte certa até este ponto. Ele se recusou a descer por muito tempo, até começar a escurecer, e ele não queria ficar sozinho à noite depois de ver aquilo. Ele sai da torre, deixa mais de $5 em equipamentos lá em cima, e corre de volta para a sua caminhonete. Na verdade, voltamos com ele para ajudar a recuperar tudo, e foi aí que soubemos que algo realmente estranho tinha acontecido. Quem deixaria tudo aquilo lá fora durante a noite? Apenas uma pessoa verdadeiramente assustada. Ele mantém sua afirmação e nunca mais voltou a caçar ou a entrar na floresta desde então. Agora, com pouco mais de 50 anos e tendo passado toda a sua vida nisso, isso é o que selou o acordo para nós. Alguém com quem caçamos por quase décadas literalmente nunca mais vai caçar. O cara nem mesmo faz trilhas ou pesca mais. Ele não acha que era um pé grande real, mas a realidade de não saber o que era o mantém longe daquela floresta. Vê-lo se mover com aquela velocidade, com aquele tamanho, sem fazer um único barulho. Como caçadores, podemos dizer que é impossível. Quando você tem 2,5 metros de altura, outras coisas geralmente podem ouvir você respirar. É assim que você rastreia um alce na mata. Às vezes, há uma cortina de bétulas e você tem que guiar o animal às cegas, usando apenas o barulho que ele faz ao respirar e caminhar como guia até ele sair da cobertura. Porque quando você é tão grande, cada passo é barulhento pra caramba. Essa criatura não fez nenhum desses sons. Nem mesmo quando estava correndo a toda velocidade. Sem respiração, sem folhas se esmagando, apenas um simples baque na terra. Ele realmente sentiu mais do que ouviu depois de vê-lo se mover assim. Ele compartilhou um pouco conosco que seria fácil para uma pessoa de qualquer tamanho desaparecer com uma criatura que pode se mover assim. Cada caminhante caçador que desaparece provavelmente o lembra desse dia. Esta é sempre a que mais perturba os outros, por qualquer motivo. Um rápido contexto: cresci na floresta, dentro desta pequena casa nas montanhas dos Apalaches. Nossa casa era mais como um barraco e atrás dela havia uma grande montanha imponente.
Os vizinhos mais próximos não estavam longe, mas com a floresta no meio, certamente parecia. Meus pais faziam parte de uma banda e saíam 1 ou 2 vezes por semana, das 17 horas às 2 horas, para ensaiar ou ir a um show. Eu tinha por volta de 12 anos e minha irmã tinha 6 ou 7. Passávamos o tempo assistindo a algumas fitas VHS antigas ou apenas conversando. Uma noite, meus pais saíram e uma tempestade torrencial começou. Se você conhece o Tennessee, sabe que uma enchente pode acontecer a qualquer momento. Já tive vários animais de estimação que se afogaram só por estarem do lado de fora. Tínhamos uma pequena varanda fechada onde o cachorro favorito da minha mãe, Whiskers, estava amarrado com uma corrente de 20 pés enrolado em uma caixa de ferramentas. Não era o método mais eficaz ou mesmo considerado de retenção, mas servia ao seu propósito. Éramos pobres. Whiskers era bobo e tão inútil quanto um sapo de guarda, mas tinha um latido alto e a esperança dos meus pais era que ele assustasse intrusos à vista. Ele estava dormindo tranquilamente na varanda fechada até que o vento veio, que na época era um rugido completo, fazendo a porta da frente sair das dobradiças. Whiskers saiu correndo para a noite. Gritei para minha irmã, vou buscá-lo, coloquei as botas de mineração de borracha do meu pai e saí. Não peguei uma lanterna porque, sei lá, eu era uma criança idiota. Estava aterrorizado com a segurança dele, especialmente na chuva, e pelo fato de que se meus pais descobrissem que o cachorro deles estava desaparecido, eu teria apanhado muito. Um relâmpago iluminou o quintal lateral o suficiente para eu vê-lo correndo pelo barranco e atravessando o riacho nos fundos em direção à montanha. Corri atrás dele. O riacho tinha uma ponte, que era apenas uma prancha de madeira muito fina. Nem mesmo a toquei, apenas a atravessei. Minha adrenalina estava nas alturas agora. O relâmpago se foi e eu só podia ouvir Whiskers pelo som arrastado que sua corrente estava fazendo. Cerca de 30, 40 segundos e eu já estava encharcado de chuva, sem um ponto seco em todo o meu corpo. Então, corri para a floresta. Perdi o som de Whiskers. Estava em pânico neste ponto, com a chuva e um cachorro perdido, então, meio que escalava as folhas escorregadias enquanto corria. Chamei, fiz barulhos de beijo como fazemos para um cachorro quando temos 12 anos. Então, do nada, parecia que uma sombra caía. Eu não sei realmente como descrever. Eu não conseguia ver nada, mas o preto ficou de repente mais preto e então rapidamente percebi algo mais. Eu conseguia cheirar extra bem, graças à chuva. Isso realmente deixava as coisas pungentes. Cheirei folhas mortas, cheirei cachorro molhado e cheirei urina de cachorro, o que não era surpreendente. Fiquei esperançoso naquele momento porque sabia que ele estaria trotando por aí marcando seu território e talvez, apenas talvez, eu pudesse encontrá-lo. Mas o preto extra parecia sinistro. Parei de chamar ou assobiar. Sentia-me ansioso como se algo mais estivesse naquela floresta comigo. Esse foi o exato sentimento que tive e parei. Vivendo tão perto dos Apalaches, você ouve muitas lendas sobre o que se mexe à noite, especialmente por aqui. Temos de tudo, desde homens-bode até pessoas selvagens, ghouls endogâmicos e mendigos, até assassinos em série e mochileiros. Você nomeia, nós temos tudo. Não sei pelo que estava ouvindo, mas era apenas algo mais do que meu cachorro, um assobio, uma voz, alguém chamando meu nome. Minha mente estava a mil com todos os diferentes mitos que ouvia ao longo dos anos. Não conseguia ouvir nada, mas, de cima de mim, vinha o som da montanha. Cheirei algo. Cheirava putrefato, podre, como uma carcaça que estava sentada no calor do sul do Tennessee o dia todo. Lembro-me de quase vomitar e minha ansiedade se transformar em um medo verdadeiro e real. Eu sabia como os ursos cheiravam e como a maioria dos animais cheirava, na verdade. Isso não era algo orgânico em um sentido vivo. Era um apodrecimento que cheirava mais velho que o tempo, sem idade, o corpo em decomposição de algo que não caminhava pela terra há muito tempo. Ainda não conseguia ouvir passos, mas tive a sensação de que algo estava se movendo em minha direção. Era uma espécie de vertigem, se isso faz algum sentido. Meu corpo não queria ficar parado. Naquele ponto, estava congelado de terror, olhando para o nada, cheirando a putrefação e sentindo que estava sendo perseguido.
Já fui perseguido por uma onça antes. Sentia-se quase exatamente igual, exceto com uma dose extra de medo de mijar nas calças. Depois, acrescente a chuva torrencial e mal conseguia respirar lá fora, muito menos me mover. O relâmpago piscou novamente. Vi algo impossível. As árvores ao meu redor estavam iluminadas, mas vários metros à minha frente havia um enorme vazio negro. Era um preto total. Perifericamente, eu conseguia ver bem ao meu redor, mas à minha frente era como se alguém tivesse preto o bosque inteiro. Nesse momento, ouvi um cachorro latindo e Visquez meio apareceu do nada à minha direita, latindo insanamente e se dirigindo para aquele ponto escuro. O relâmpago desapareceu tão rápido quanto veio e meu único pensamento foi, agora ele nos vê. De alguma forma, tive o bom senso de mergulhar e pegar Visquez e a corrente longa antes que ele fosse muito longe. Tive que puxá-lo de volta. Mantenha em mente que ainda estava chovendo muito, tão alto que tenho certeza de que ninguém mais ouviu ele latindo além de mim. Eu estava ao lado dele e ouvi um barulho gutural vindo do topo da montanha. Era mais como um rosnado e mais como um ronco, quase um som de terremoto. Era profundo e todos os meus cabelos molhados ficaram completamente arrepiados. Lembro-me de começar a correr e pensei que teria que arrastar o cachorro maldito até o final da colina, mas ele pareceu concordar com minha decisão. Até hoje, não faço ideia de como passamos por toda aquela floresta sem bater em uma única árvore. Visão negra morro abaixo a 70 graus com folhas escorregadias. Éramos como super-heróis ali por um segundo, super-heróis que provavelmente teriam mijado nas calças se olhássemos para trás. Também foi incrível para mim que, nas grandes e desajeitadas botas do meu pai, eu conseguisse acompanhar o cachorro correndo, mas era assim que realmente estávamos assustados. Foi nada além de verdadeiro instinto animal. Cruzamos aquela ponte e corri por ela desta vez, ouvindo meus passos altos e pensando comigo mesmo, caramba, isso foi alto, como se estivéssemos sendo perseguidos. Voltamos para casa. Prendi o cachorro, ele estava molhado, tremendo e parecia muito arrependido por sua má decisão. Entrei correndo em casa, peguei um martelo e consertei a porta como pude. Era um barraco, como eu disse, então nosso trinco era uma peça de madeira e um prego no meio. Troquei por algumas roupas mais quentes e sentei, com tanto medo que mal conseguia dizer alguma coisa. Minha irmã estava cansada e quieta. Era tarde. Ela queria que eu colocasse um filme, mas a interrompi. Ainda me sentia inquieto. Desligamos as luzes. Confie em mim, era muito menos assustador assim, porque se as luzes estivessem acesas e estivesse escuro lá fora, qualquer pessoa poderia estar nos observando. Sentamos na sala escura e olhamos para fora da janela panorâmica para o nosso quintal chuvoso. Ainda não vimos nada, mas havia piscadelas de sombras. Quando o relâmpago aparecia, havia uma massa, longe ou perto, que não se iluminava corretamente. Peguei uma lanterna e a apontei para fora da janela e a mesma coisa, simplesmente terminava. O feixe era cortado, engolido por manchas pretas. Visquez normalmente era do tipo que latia loucamente ao ver uma simples borboleta, mas agora estava morto em silêncio. Nossos galos espalhados pela propriedade, tínhamos pelo menos 200, estavam todos cantando. Lembro-me de ter este livro de superstições quando era criança e, dentro desse livro, dizia que se um galo cantasse à noite, a morte estava próxima, como uma manifestação física da morte medieval. Como meu pai era um lutador de galo e um especialista em galos, perguntei a ele, mas isso foi anos antes desse incidente. Perguntei o que significava um galo cantando à noite. Sua resposta foi quase tão arrepiante. Significa que algo está passando por eles. Se estivessem cantando e ele estivesse acordado, ele sairia com sua arma e quase sempre traria de volta uma doninha ou uma lontra ou uma cobra. Então, os galos pareciam ter um sistema de alarme muito bom. Naquela noite, quando estava mais escuro que o escuro e a chuva caía em lençóis, podíamos ouvi-los todos cantando constantemente. Eu não disse nada para minha irmã e ela não sabia o que o cacarejo significava. Minha irmã acabou adormecendo e eu fiquei acordado, encarando aquela janela até que meus pais finalmente chegaram em casa, reclamando do cheiro de cachorro molhado e me mandando ir dormir em outro lugar.
Eles me perguntaram o que aconteceu e eu disse em cerca de 3 palavras que o Viskers escapou e eu o peguei rapidamente. Eles viram a porta e, felizmente, não me culparam por isso, culparam a tempestade. Eu pensei que aquilo fosse o fim, mas houve mais uma coisa. No dia seguinte, meu pai estava muito irritado, gritando sobre arruaceiros vagando pela chuva. Ele também tinha um caso bem sério de paranoia, pensava que as pessoas sempre estavam tentando pegá-lo. Saí para ver o que havia acontecido, sentindo que qualquer coisa provavelmente era devido à tempestade e não a pessoas, mas ele estava bravo porque a ponte, o longo painel de madeira plana, estava completamente destruída e esmigalhada em pedaços. Talvez uma pessoa pudesse tê-la quebrado, talvez se pesasse 450 libras, mas a quantidade de madeira esmigalhada e bordas lascadas parecia ser de um martelo ou de um castor anormalmente grande com problemas de raiva. Eu nunca tive coragem de contar a ele o que vi naquela noite porque não havia como provar. Ele já era um caso perdido com séria paranoia. Imaginei que insinuar a ideia de uma entidade maligna e sombria saindo da montanha provavelmente não seria uma boa ideia. Coisas estranhas continuaram a acontecer naquela propriedade enquanto moramos lá, mas nunca mais vi aquele vazio, e isso provavelmente é para o melhor. Meu amigo e eu fomos caçar durante um fim de semana prolongado há alguns anos. Nós caminhamos até nosso terreno de caça e ficamos dentro de uma barraca. Estávamos no meio do nada, dentro da selva norueguesa, e tínhamos direitos exclusivos de caça naquela área, então realmente não esperávamos que outras pessoas estivessem lá. Não havia serviço celular em um raio de aproximadamente 6 km e mais 10 km de volta para nossos carros. Era isolado e impressionante apenas estar lá fora. Relaxar é um eufemismo. Acampamos ao lado de um pequeno lago e não vimos outras pessoas lá nos primeiros dias. Foi libertador estar tão longe, não ouvir nem mesmo o som de um motor durante o dia. As tarefas que tínhamos ao longo do dia eram o que escolhíamos fazer: pescar, caçar pássaros, bem como outros pequenos animais, e perseguir os esquivos veados vermelhos. Era uma variedade que satisfazia qualquer vontade que pudéssemos ter. Isso também significava que tínhamos um bom sortimento de equipamentos, incluindo algumas espingardas, alguns rifles longos e um par de pistolas de calibre pequeno, além de facas e machados para cortar lenha. Éramos quase como um pequeno exército lá fora. Na nossa última noite, estávamos jantando ao lado da fogueira. Já era bem tarde, então tudo fora do nosso entorno imediato estava completamente escuro. De repente, ouvimos alguém disparar do outro lado do lago com o que parecia ser um rifle. Achamos um pouco estranho, já que não deveria haver outros caçadores por perto, mas simplesmente imaginamos que alguém estava brincando mais longe do que soava. Rapidamente esquecemos e voltamos a comer. Depois de mais 5 a 10 minutos, alguém deu um segundo tiro, que parecia ter vindo muito mais perto de nós dessa vez. A bala atingiu algumas rochas literalmente bem ao nosso lado, cerca de 5 metros ou algo assim. Ambos congelamos por alguns segundos enquanto nos olhávamos e depois simplesmente corremos para nossa barraca para pegar nossas espingardas. Então corremos bastante para dentro da floresta e nos encolhemos. Depois de alguns minutos, ouvimos outro tiro e estávamos ambos bastante certos de que esse atingiu nossas barracas, o que mais tarde se revelou correto. Obviamente, não tínhamos ideia do que fazer. Não podíamos chamar a polícia porque não havia serviço celular, estava completamente escuro e não podíamos realmente sair de lá sem usar nossas lanternas, o que parecia ser uma ideia terrível. Então acabamos encontrando uma árvore caída com uma pequena caverna embaixo das raízes e apenas nos sentamos lá até de manhã. Era como estar em uma trincheira ou algo assim. Fiquei lá por horas, revivendo aquela imagem da bala atingindo as rochas perto de nossos pés. Se o atirador tivesse levantado o cano 1 centímetro, a bala teria se enterrado dentro da minha perna ou do meu peito. Eu tinha dores fantasmas nos lugares onde achei que doeria mais, enquanto esperava mais tiros para começarem a estilhaçar os troncos acima de mim. Isso me lembrou do combate nas trincheiras na Primeira Grande Guerra. Embalamos o mais rápido possível e basicamente corremos de volta para nossos carros, onde chamamos a polícia. Parecia que os policiais levaram a sério, mas nada saiu daquela investigação. Ainda não fazemos ideia do que aconteceu naquele dia, ou quem poderia ter feito isso.
Não há absolutamente nenhuma razão para que outra pessoa estivesse lá com uma arma, a menos que fossem caçadores ilegais, o que é quase inédito na Noruega. Eu literalmente nunca estive tão assustado na minha vida, e definitivamente levou alguns anos antes de voltarmos lá novamente. Caça de porcos no mato em Jannan, New South Wales, na Austrália. Tenho certeza de que você está pelo menos um pouco familiarizado com o termo bush, então não vou entrar muito nos detalhes logísticos. É incrivelmente isolado, não há atalhos rápidos para lugar nenhum e não há sombra ou água para underline. Tudo está furioso, venenoso, coberto de espinhos e simplesmente querendo te matar. Os crocodilos de água salgada são alguns dos mais notórios, mas quase qualquer coisa pode matar um aventureiro desavisado aqui: cangurus, koalas, cobras e lagartos. A lista é quase interminável. Já é tarde da tarde neste ponto. Já estávamos nos esgueirando pelo mato há algumas horas, sem nenhum tiro dado ainda, mas encontramos muitas pegadas frescas e fezes, então sabíamos que havia algo por perto. Em fila única, zigue-zagueamos perto de um curso de água para ajudar a cobrir o som de nossos passos. Foi então que senti um toque no meu ombro. Eu me viro e meu amigo está apontando para as formas balançantes de um par de porcos selvagens. Eles parecem de bom tamanho, com muita energia, seguindo perto da vegetação. Nos alinhamos e começamos a persegui-los ao longo do rio. Os porcos param a cada poucos metros, começam a destruir a margem do rio, remexendo, chutando terra e urinando por toda parte. Esses porcos são bastante tóxicos para o ambiente aqui, e os caçadores não pensam duas vezes em arrastar seus cadáveres peludos de volta para o acampamento. Isso mantém o terreno intacto pelo menos para a próxima temporada. De qualquer forma, estávamos a favor do vento e completamente parados, cerca de 30 metros de distância na vegetação, prestes a dar nossos tiros com nossas .308, quando os dois porcos simplesmente saíram em disparada. Estávamos seguindo-os há 20 minutos até aquele ponto, e nenhum comportamento assustado se apresentou durante todo o tempo. Seja lá o que os assustou, realmente os fez pular, pois não havia chance de nós os seguirmos ou alcançá-los. Nos levantamos e balançamos as cabeças, sem ter ideia do que os assustou. Nunca vi um porco passar de 0 para fuga total sem um tiro, pelo menos primeiro. Olhamos e checamos a margem, nada, sem cobras, sem crocodilos nas águas rasas, sem grandes aves de rapina. Começamos a procurar por caminhantes ou talvez houvesse outros caçadores do outro lado do riacho, qualquer coisa para explicar essa fuga repentina. Ainda nada. Estávamos bem cansados neste ponto, decidimos embalar. Foi um dia desanimador, mas vimos sinais de muito tráfego por ali. Não faltariam oportunidades de tiro durante aquele fim de semana. Como você sabe, a Austrália é quente, mas o mato é abrasador. Você não pode continuar por mais do que algumas horas sem descanso e água, especialmente carregando seu equipamento. Nossas sessões de caça duravam cerca de 5 horas pela manhã até cerca do meio-dia neste primeiro dia, quando fizemos a maior parte de nossa exploração. Começamos um pouco mais tarde, então o pôr do sol está começando a chegar, justo quando estamos voltando por uma floresta de pinheiros bem densa, a cerca de 100 metros da margem onde perdemos aqueles porcos. Ambos ouvimos um rosnado. Eu começo a me virar, mas hesito porque parte de mim não tem ideia do que acabou de ouvir. Meu amigo planta os pés, empunha o rifle e apenas espera por movimento, como algum tipo de herói de guerra. Juro por Deus, parecia um leão de um filme africano. Não há nada no mato australiano que faça esse tipo de som, absolutamente nada. Existem cangurus maiores que a média e ocasionalmente uma matilha de dingos, mas eles não conseguem rosnar como essa criatura fez. Eles não têm esse tipo de massa. Nunca senti medo como senti naquele momento em toda a minha vida. Então, rapidamente percebo que não há canto de pássaro por perto e estamos muito perto da hora do coro vespertino, então ficamos em pé por 5 minutos com nossos rifles na penumbra. Ainda não há pássaros. Finalmente decidimos voltar para a trilha onde estacionei meu veículo utilitário. É uma caminhada de 30 minutos na poeira. Nossos rifles estão prontos e estamos ambos saltando a cada vez que ouvimos algo. Ainda não sei o que foi aquele som,
mas nunca esquecerei o quanto nos deixou primamente assustados, como se a evolução nos tivesse programado para __ as calças ao ouvi-lo. Não caço mais nessa área desde então, e isso foi em 2006. Meu amigo voltou algumas vezes, mas nunca encontrou nada, nenhum rastro estranho, nenhum animal massacrado e nenhum outro som de rosnado. Apenas mais uma coisa tentando nos matar no altar. Eu era um jovem caçador quando isso aconteceu. Foi apenas a minha segunda vez sentado em uma plataforma na árvore com meu tio, que caçava a vida toda. Meu pai tinha um trabalho branco bastante exigente e perdeu contato com esse lado de sua criação, então ele simplesmente me enviou com seu irmão para incutir alguns valores fundamentais. Para lhe dar uma ideia, nossa plataforma ficava perto do canto inferior esquerdo deste acre de terra. Tínhamos 2 acres visíveis, um na frente de nós e outro à nossa direita, que era principalmente visível da plataforma na árvore. Existem canais de floresta densa que emolduram esses terrenos e temos um ponto de vista perfeito de várias linhas de árvores. A planície também nos dá essa vantagem na perseguição. Os caçadores podem perder o rastro de sua presa depois que o animal entra em pânico e foge em qualquer direção que pareça melhor. Isso pode incluir subir ou descer encostas extremamente íngremes, passar por folhagem extremamente densa ou até mesmo cair de um penhasco se o tiro for muito distante e o terreno for muito perigoso para navegar rapidamente. O animal escapará e nem sempre pode ser localizado. É frustrante, mas é apenas a realidade do que pode acontecer aqui fora. Eu estava há 2 ou 3 horas esperando por alguns cervos aparecerem. Ouvi muitos animais diferentes, desde perus e raposas até todo tipo de pássaros e muitos esquilos. Alguns deles até passaram por nossa plataforma na árvore ou até mesmo ao longo dos galhos ao nosso lado. Eu era um garoto da cidade, então tudo isso era incrível para minha mente protegida. Eventualmente, na extremidade oposta do acre, um pequeno veado saiu da linha de árvores. Eu tinha minha arma pronta só por precaução, mas meu tio me sinalizou para deixá-lo ir. Ele explicou mais tarde que seria um tiro muito difícil até mesmo para ele acertar. Além disso, o veado ainda era bastante pequeno, talvez com apenas 1 ano de idade, então eu apenas observei esse veado fofo pastando no chão e balançando sua pequena cauda por alguns minutos. Ele me disse que provavelmente sua família estava por perto. Todos eles entrariam na clareira mais cedo ou mais tarde. Eles até poderiam usar o jovem para se aventurar no campo como algum tipo de teste de segurança. Deixe o pequeno explorar e veja se algo segue. Mais uma dura realidade. É correr ou ser comido para muitas dessas criaturas. Meu tio e eu compartilhamos um sorriso. Eu fiquei tão surpreso que nossa plataforma na árvore realmente funcionou. E então, de repente, do nada, um urso se lança da moita e aniquila completamente esse jovem veado, morto instantaneamente. Sua mandíbula envolveu o pescoço e os ombros, imobilizando totalmente o veado. As garras rasgaram a carne tão profundamente na confusão que podíamos ver parte do sangue mesmo da longa distância do tiro que tínhamos. Ele o puxou de volta para a moita. Toda aquela movimentação e poder levaram menos de 3 segundos. Eu estava completamente admirado. Até hoje, eu ainda penso o que diabos. Eu estava chocado, aterrorizado e excitado ao mesmo tempo. Meu tio, no entanto, tinha um olhar clássico de medo, provavelmente porque eu era tão jovem e ele estava lá comigo, mas foi perturbador mesmo assim. Ele sabia um pouco mais do que eu, sabia que os ursos podiam escalar árvores quase mais rápido do que correr. Eles gostam de escalar também e, aparentemente, estávamos em um território principal para tal encontro. O urso arrastou o veado e a vegetação rasteira e olhamos para baixo e percebemos que não estávamos tão altos. Além de os ursos serem extremamente raros em minha região, o fato de que este era enorme e estava patrulhando ao redor e se escondendo sem ser visto e ouvido por nenhum de nós foi completamente surpreendente. Cerca de 30 minutos depois, meu tio decidiu que era hora de irmos embora. Descemos, empacotamos nossos equipamentos e fomos para o caminhão. Ele o ligou e eu estava andando ao redor da parte traseira, levando o meu tempo. Eu me estiquei e deixei o sol bater no meu rosto e o ar fresco em meus pulmões. Não lembro exatamente porquê, mas meus olhos estavam fixos em uma área.
como se meu cérebro soubesse que estava vendo algo, mas eu não estava processando completamente ainda. De repente, o clima no ar mudou e o ar fresco agora parecia monótono. Na verdade, comecei a suar. Eu podia sentir que algo estava errado. Comecei a virar e a caminhar até a porta do passageiro, mas não conseguia tirar os olhos dessa parte da linha de árvores. Logo antes de entrar, aquele mesmo urso pôs a cabeça para fora de trás da moita. Estava longe, mas pude ver que sua boca estava coberta de sangue. Ele apenas ficou olhando. Fechei a porta e continuei olhando para ele pela janela traseira do caminhão. Meu tio percebeu e olhou também. Desta vez, ambos estávamos simplesmente assustados. Nunca vi ou ouvi nada parecido desde então, mas foi uma boa lição em entender que você precisa estar alerta e pronto para qualquer coisa em uma situação assim. 100% do tempo. Aquele urso era como um fantasma, mais centenas de quilos e sedento por sangue. Meu pai costumava pescar com este método tradicional de usar muitas varas feitas de bambu colocadas a 5 metros uma ao lado da outra. A isca geralmente são pequenos sapos vivos, e é para pegar um predador específico, parecido com um gato. De qualquer forma, isso sempre era feito à noite. Considerando o método, ele tinha que andar de um lado para o outro na margem do rio para ficar verificando as varas de pesca. Não é muito diferente de como os pescadores no gelo praticam sua arte. Eu aprendi isso muitos anos depois em um documentário. Os pescadores no gelo fazem seus buracos a 1 ou 5 jardas de distância um do outro para espaçar uniformemente suas iscas ao longo do fundo de um lago ou rio. Isso garante que os peixes tenham espaço suficiente para pegar a comida e não achem suspeito de forma alguma. Esses caras são mais espertos do que lhes damos crédito. Foi quando eu fui em uma dessas pescarias que eu ganhei uma memória que vale a pena lembrar pelo resto da vida. Eu estava sentado na margem do rio ao lado de nossa motocicleta, mastigando lanches que trouxe de casa. Meu pai estava a cerca de 70 metros de distância, fazendo outra rodada de verificação das varas, quando de repente ouvi meu pai correndo em minha direção. E juro que nunca senti ouvir tanto terror no rosto de alguém, especialmente do meu pai. Ouvi seus passos e instantaneamente soube que algo estava errado. Hesitei em olhar para cima do que estava comendo porque sabia que ele estava vindo direto para mim. O que eu iria ver atrás dele? Ele estava ferido, coberto de sangue? Eu não sabia o que diabos esperar. Ele me disse para me apressar e pular na moto, dizendo que estávamos indo para casa. Eu fiquei tipo, e quanto às varas de pesca, mas tudo o que ele fez foi ligar a moto e nos levar embora. Honestamente, eu não dei muita importância. Eu era uma criança que realmente não gostava de nada em que tinha que esperar, e a pescaria noturna simplesmente não era algo que eu gostava muito. Então, por mais que eu quisesse me importar, fiquei feliz por ir para casa mais cedo. Meu pai recolheu as varas de pesca de manhã, no entanto. Também foi um enorme alívio não ter que lidar com nada disso. Todos esses medos que surgiram na minha mente acabaram sendo nada, e eu estava simplesmente contente em deixar assim. Conforme a semana passou, pensei menos e menos nisso, até que realmente não me importei. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci aquela noite estranha em que papai ficou assustado. No entanto, não foi até 6 ou talvez 7 anos depois, no ensino médio, quando meu pai me pediu para acompanhá-lo em outra pescaria, que perguntei a ele o que realmente aconteceu naquela noite específica. Ele ficou trêmulo e estranho, uma expressão de incredulidade passou pelo seu rosto, quase como se ele não pudesse acreditar que eu lembrava disso. Segundo ele, basicamente de onde ele estava naquela noite, rio acima, havia uma curva para a direita. A água corta e há uma pequena parede de árvores e arbustos que cria uma espécie de cortina ao longo da margem. Ele ouviu um pequeno splash na água, o que significava que pegou um peixe. Quando se aproximou, viu uma mulher de cabelos longos, usando um robe branco, agachada ao lado da vara de pesca, de costas para ele. Pensando que alguém estava roubando seu gato, ele perguntou o que ela estava fazendo. Ele anunciou isso de forma séria, pois meu pai é do tipo durão. Ela lentamente se levantou, girando o corpo para a esquerda para encará-lo, mas não havia nada onde deveria estar o rosto dela.
Não é como se o rosto dela estivesse sombreado, mas com uma estrutura distinta de olhos e tal. Estava em branco, branco como a noite, nada para ser visto. Meu pai ficou congelado, e foi quando ela disse, vá para casa. Foi quando ele fugiu. Ele disse que tinha certeza de que era algum tipo de espírito da água e que estava incentivando-a a voltar para a água e também explicando que ele iria embora. Ele disse que era uma forma de proteção contra o que ele pensava que estava vendo. A única vez que vi terror em seu rosto foi quando ele estava nos procurando, minha mãe e eu, nos quartos durante um terremoto massivo em 2006. Minha mãe e eu já estávamos do lado de fora, vimos ele e pensamos por que ele não saiu. Ele estava em pânico nos procurando em todos os quartos. Meu pai era professor, sempre tinha piadas prontas, até foi votado como o professor mais engraçado de sua escola anos atrás, mas eu sei com certeza quando ele está inventando e quando está sendo sério. Ele viu e ouviu coisas estranhas em sua vida, algumas das quais ele me contou. Ele disse que reagiu da maneira que reagiu porque uma parte dele queria sair correndo, obviamente, e outra parte estava com medo de que fosse um mau presságio ou algo assim, algo poderia acontecer com nossa família, mas felizmente tudo o que ele perdeu foram apenas alguns peixes. Ele nunca viu aquela mulher novamente e ainda pesca no mesmo rio até hoje. Ele provavelmente está lá, bem ali, agora mesmo. Estava caçando alces com meu pai enquanto estávamos observando um desfiladeiro. Vimos um urso lá embaixo, nunca me deu um tiro, mas era o maior urso preto que já vi, ainda não tão grande quanto um grizzly respeitável, mas grande o suficiente para me fatiar aqui. Ele andava pelo chão do desfiladeiro por um tempo, sempre mantendo perfeitamente uma árvore ou pedra entre mim e o tiro que eu precisava até sumir de vista. Bem, estávamos obviamente tentados a ir atrás dele, mas acabamos não o fazendo. Procurando alces várias horas depois, vimos um alce decente do outro lado do desfiladeiro e eu o abati. Começamos a descer o nosso lado do desfiladeiro e percebemos que era muito mais íngreme do que pensávamos. Meu pai quase escorregou direto para um par de cascavéis em um ponto. Levou cerca de 10 minutos para descermos, alguns minutos para atravessarmos o fundo e depois mais 20 para subirmos de volta para onde o alce estava do outro lado. Enquanto limpávamos, percebemos que estava ficando tarde. Quando terminamos e começamos a voltar para o acampamento, o sol estava se pondo. Chegamos ao fundo do desfiladeiro e começamos a atravessar, então ouvimos algo grande andando pelos arbustos um pouco adiante. Foi neste momento que percebemos nosso problema. Estávamos completamente no escuro, no meio do território de um urso grande, carregando quase 100 libras de carne crua, possivelmente com o urso se aproximando muito de nós. Começamos a subir o outro lado do desfiladeiro o mais rápido que podíamos, o que não era fácil porque ainda estava tão íngreme, além de não conseguirmos encontrar onde descemos pela primeira vez, então tivemos que abrir caminho através de arbustos mais altos do que nós. Levou quase uma hora para subir, o tempo todo ouvindo algo nos arbustos nos seguindo junto com uma respiração muito parecida com a de um urso em alguns momentos. Chegamos ao topo e começamos a andar o mais rápido que podíamos em direção ao acampamento, absolutamente exaustos, ainda ouvindo o que quer que fosse atrás de nós enquanto não conseguíamos ver nada. Chegamos ao acampamento, meu pai ligou esta lanterna LED super brilhante que tínhamos, conseguimos ver que o urso estava a menos de 50 metros de distância nos encarando. Ele nos seguiu o tempo todo de volta ao acampamento, não estava ameaçador, apenas curioso. Eu não tinha uma licença para urso, então não o abati, mas com certeza me assustou muito. Amarramos a carne em uma árvore, mantendo um olho no urso, e ficamos acordados por mais meia hora até que ele finalmente partiu. Nesse ponto, não aguentávamos mais. Entramos na barraca e desabamos de pura terror e exaustão. Levantamos na manhã seguinte, olhamos ao redor e não encontramos nenhum sinal dele além das pegadas que ele deixou onde o vimos. Estávamos muito felizes em arrumar e sair depois disso. Na próxima temporada, tivemos uma história bastante louca também. Um caminhante de travessia do país havia sido atacado e comido por um urso na área exata onde tivemos nosso encontro. Não é difícil se perguntar se era o mesmo urso que nos seguiu, agora com mais experiência em perseguir humanos e realmente pegou aquele cara de surpresa. Provavelmente não é o caso, mas quem sabe. O Departamento de Pesca e Caça nunca encontrou aquele urso, pelo menos até onde sei.
História 14. Eu acabei de pendurar um suporte de árvore em uma nova árvore em um novo local e decidi caçar naquela noite. Era logo depois do Natal e eu estava ficando um pouco agitado. Cheguei lá por volta das 15 horas e 30 e sentei até cerca de 18 horas, quando começou a ficar completamente escuro. Decidi então descer e voltar para a cabana. Enquanto descia, comecei a ouvir os coiotes uivando e se preparando para caçar para si próprios. Isso não era realmente um grande problema. Os coiotes são covardes, nada mais do que pequenos grupos de cães. Eles não vão se aproximar de um homem adulto, certo? E se o fizerem, um único chute na cabeça é tudo o que precisam para fugir. Você teria que estar ferido ou faminto para que eles chegassem até você. Comecei a caminhar por 1 minuto ou 2 e foi quando ouvi algo atrás de mim. A única luz que eu tinha era uma pequena lâmpada presa ao meu chapéu, completamente inútil, apenas iluminando o caminho diante de mim. Não alcançava mais do que 4 metros, apenas para iluminar um espaço na minha frente. De qualquer forma, virei minha triste pequena luz para as árvores ao meu lado e vi 5 pares de olhos me observando nas árvores, provavelmente a 7 ou 8 metros de distância. Bem, isso não é bom. Lembro-me de desengatar meu rifle, mas percebi o quão em desvantagem eu realmente estava. Eu poderia disparar um tiro e começar a puxar o ferrolho, e os outros 6 estariam em cima de mim. Seria melhor usá-lo como um porrete, então apenas o segurei firmemente e comecei a recuar entre as árvores, mantendo meus olhos neles o tempo todo. Era uma matilha de coiotes, eles estavam literalmente me cercando. Como eu sabia disso? Porque quando comecei a recuar, os olhos baixaram e começaram a se aproximar lentamente de mim. Consegui carregar meu rifle e comecei a gritar, fazendo barulho para assustá-los, mas nenhum deles fugiu, apenas ficaram lá me observando enquanto eu os observava se aproximarem. Alguns coiotes se esgueiraram para cada lado para me cercar. Comecei a recuar mais rápido, movendo a cabeça para todos os lados, gritando para mantê-los afastados. Senti mordidas fantasmas em meus tornozelos, pensei em como seria difícil voltar se eles atacassem minhas pernas e depois rasgassem todos os meus músculos. Havia também outro problema, eu tinha um enorme escopo no meu rifle e não conseguia enxergar através dele no escuro, então, a menos que eles viessem bem perto de mim, eu não poderia atirar. Então, em vez disso, fiz muito barulho e continuei recuando lentamente até estar a uma boa distância da matilha. Então comecei a correr na escuridão para voltar para a cabana. Se eles se tornassem uma ameaça real, eu poderia atirar no quadril ou no ombro, talvez acertá-los a menos de 7 metros. Simplesmente não me senti confiante com esse resultado. Eles pareciam determinados a fazer uma refeição da minha bunda suada. Ofeguei mais meio quilômetro entre as árvores até chegar a uma clareira. Meu caminhão estava lá, a cabana e uma pequena luz de varanda zumbindo, me dando as boas-vindas de volta. Avancei uns 15 metros na clareira, virei-me e coloquei meu rifle no ombro, pronto caso eles fizessem um último esforço. Eu não sabia o que esperar, tudo o que sabia era que cheguei até aqui. Eles não saíram, mas pude ouvi-los latindo e uivando logo além do meu campo de visão. Na frenesi, os coiotes soavam como se estivessem rindo, uma coisa assustadora. Tropecei na cabana e tranquei para a noite. Agora, sempre levo uma arma na mata e sei que é melhor não mexer com os coiotes.